Pronto. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bateria tá novinha. Tarso diz que tem uma autonomia aqui de 2 horas. Haja encargo, né? O Senhor nos dê graça, né? Continuando esse culto, essa apreciação da obra do Senhor, né? Nós possamos agora, diante da sua palavra, também sermos edificados, como foi orado. E é nessa confiança que nós estamos, né, da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos a Ti mesmo esta misericórdia, essa graça, Senhor, de poder, ao abrir a Tua palavra, Senhor, sermos edificados, sermos alimentados, Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor. E é nessa confiança que nós nos achegamos aqui, Senhor. Espírito Santo, tome mesmo esse momento, tome as nossas vidas, os nossos ouvidos, Senhor, e guia-nos a toda a verdade, Senhor. Desejamos tocar no Senhor, desejamos que saia poder do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é o que pedimos, Senhor. Amém, irmãos. Continuando então em Romanos 15, né? O Celso parou aqui no versículo 24, dando ênfase, né, naquela expressão, né, que Paulo disse, desfrutando, né, um pouco da vossa companhia, e ele trabalhou sobre esse tema, dessa preciosidade, da preciosidade dessa verdade, do que está incluído nessa verdade, né? Obrigado, Gabriel. E eu queria, então, dar sequência aqui no versículo 25 até o versículo 27. Vamos fazer essa leitura, então. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O Senhor tem dado um encargo, né, com respeito a essa expressão, né, que eu quero começar esse dia, ou esse momento agora, trabalhando ela, né, servi-los com bens materiais. E depois também aproveitarmos essa menção da oferta, né, que Paulo estava dizendo que estava a caminho de Jerusalém, já levando essa oferta dos macedônios, e é uma grande oportunidade que nos leva, né, aos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, né, que trata dessa oferta e traz ali muitos princípios, muitas preciosidades com respeito ao nosso dar, né, ao nosso ofertar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender com servir com os nossos bens materiais é entender é compreender que esse é um assunto totalmente espiritual. O significado dessa expressão, né? O quanto que essa prática ela nos trará libertação e nos trará vínculo uns com os outros. E isso é maravilhoso. Nós vamos chegar no todo, né, nessa compreensão, assim eu espero. Vou seguindo o meu roteiro aqui, porque esse assunto ele é muito amplo e a gente pode pode sair um pouco, né? Então, quero ser fiel naquilo que o Senhor me deu, né? E eu fui colocando umas sequências aqui, não quero perdê-las. Por isso eu vou seguir aqui com algumas leituras, né? Quando nós falamos em bens materiais, isso todos nós entendemos o que quer dizer, né? Se
aqueles que fazem ali a sua declaração do imposto de renda, né? Tem uma ficha específica que a Receita Federal faz questão de saber, que são seus bens e direitos. Então, ali, todo ano, quem faz esse preenchimento tem que informar ali quais são os seus bens e direitos. Então, um apartamento, uma casa, um carro, a conta corrente, a aplicação, as ações, tudo, né? Então, a Receita Federal, ela quer ver como é que é a sua vida, em alguns aspectos financeiros, comparando aquilo que você recebe e aquilo que você tem. Mas, quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, o assunto fica bem mais amplo, né? Porque, por exemplo, a Receita Federal não quer saber quantos sapatos você tem, não quer saber quantos casacos de frio você tem. Mas isso importa, sim, né? Para o Senhor, para a obra do Senhor, para o nosso dar, né? Então, essa visão ela é ampliada. E, ao mesmo tempo, quando nós adentramos nesse assunto, pode gerar algum incômodo. Normalmente, quando nós nos aproximamos em pensar sobre a nossa vida financeira, sobre aquilo que temos, muitas vezes gera algum incômodo, né, quando nós aproximamos desse assunto, ou outras vezes alguma vergonha, ou até mesmo culpa, né? Talvez esse seja um dos assuntos que todos nós concordamos que temos falhas, né? Aquela expressão que Paulo também usa em Romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória, quase que unânimes, né? Nós concordamos que isso também se aplica à nossa vida financeira, a como lidamos com esse assunto, né? O fato é que esse assunto ele sempre importou para o povo de Deus. E ele também é uma fonte inesgotável do tratamento de Deus na nossa vida e também é uma fonte da expressão da glória de Deus. Por isso, nós devemos estar sempre muito atentos a isso. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, chama Cristo Incomparável, a Pessoa e Obra do Senhor, né, do Oswald Sanders. E ele tratava algumas coisas muito práticas na vida de Jesus e que às vezes não é falado aqui, mas ele traz algumas cenas, né, Então nós sabemos que ali aos 12 anos, né, tem aquela passagem que mostra o Senhor ali no templo, né, até que ele ficou para trás, aquela situação toda. E depois tem esse vácuo aí até os 30 anos, mais ou menos, que não sabemos nada a não ser aquilo que cabe dentro de carpinteiro, né? É a única coisa que sabemos do Senhor a partir dos 12 aos 30 anos, que ele exerceu uma profissão herdada de José, e tão logo jovens, né, eles já eram iniciados ali na cultura judaica numa profissão. Então, por 18 anos, nós só sabemos que o Senhor exerceu uma profissão de carpinteiro. Então, ele estava ali no seu dia a dia. Fica imaginando, né? Esse Senhor que nós cantamos, né? Superior aos anjos, o incomparável, o Filho de Deus. Os anjos contemplando o Senhor da glória ali, dia a dia, abrindo aquela oficina, pegando uma tora de madeira, pegando os seus instrumentos, martelo, não sei quais outros que um carpinteiro usa, pondo ali numa bancada, trabalhando. 18 anos. E o Oswald Sanders, ele coloca uma cena que me chamou muita atenção, né? Ele fala assim, até que um dia a porta da oficina fecha
e não mais vai abrir com o Senhor ali. Porque ele mira o seu olhar para o Rio Jordão e começa o seu ministério. Estou dizendo isso porque o Senhor, então, ele exerceu uma profissão e provavelmente o seu sustento ele foi tirado dali até esse momento. O sustento da casa, o sustento dele, né? Mas aí começa o ministério do Senhor. E nós achamos que tudo era um milagre no dia a dia do Senhor. Nós sabemos que o ministério do Senhor foi sustentado. Sabemos isso? Vamos ver essa passagem em Lucas 8. Lucas 8, versículo 1. Aconteceu depois disso porque o ministério já tinha iniciado, algumas coisas já tinham acontecido, né? Então aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Presta atenção, irmãos. As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Mulheres, né, que prestavam assistência com seus bens, bens materiais. Nós temos aqui então Joana, mulher de Cusa, que era procurador, um procurador do Império Romano, tinha muito poder, né? E também era ligado às questões financeiras do Império. E recursos eram lançados sobre o ministério do nosso Senhor Jesus, né, através dessas e muitas outras coisas que nós podemos lembrar. Se você puxar rapidamente aí, o burrinho que o Senhor entrou lá em Jerusalém não era dele, alguém emprestou esse burrinho, serviu. O próprio cenáculo, né? Tantas refeições foram oferecidas ao Senhor, né? Vamos lá, Zaqueu, que essa noite convém que eu fique em tua casa, né? E o Senhor foi. E assim, o ministério do nosso Senhor era servido com bens, com assistência. Então, esse é o maior exemplo que nós temos, porque isso continua depois com a igreja e era antes também com o povo de Israel. Então, essa questão, ela não mudou o tempo todo. Por coincidência também, queria fazer uma leitura em Deuteronômio 8, no versículo 2 e 3. Parecem os mesmos versículos, né? O mesmo número, né? Interessante, mas quero voltar aqui nessa situação, lembrando que Deuteronômio é uma recapitulação, né, de tudo aquilo que tinha acontecido. E aqui no versículo 2, fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, né? Aquela geração ali já não conhecia o maná, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem.
Então, temos aqui que essa passagem, né, Deus ainda quer, mesmo hoje, né, desde aqui até hoje, Deus ainda quer que o povo dele confie nele, no seu sustento, e não em seus próprios recursos, nem num sistema terreno. Aqui o Senhor está recapitulando toda aquela jornada no deserto, tantas coisas aconteceram, até antagônicas, né? Tiveram fome, mas o Senhor também sustentou. E assim é o trabalho do Senhor, né? Irmãos, nos nossos dias, nós temos visto aí nos noticiários, né? Existem muitas nações hoje que se encontram à beira da falência. A economia mundial ela está totalmente fragilizada, porque ela é baseada na confiança que um governo tem no outro, ou que o seu povo tem na moeda desse governo, né? E a relação ela é estabelecida assim. Mas uma quebra de confiança dessa gera um impacto hoje totalmente globalizado e começa a apavorar as economias. A começar, né, tivemos aí o problema então da pandemia, mas hoje tem lá uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós aqui no Brasil somos impactados, né? Somos impactados, porque houve essa quebra e a geopolítica ela começa toda a tentar remediar o que está acontecendo e os ajustes e tudo isso, irmãos, é o que nós vemos hoje. Portanto, não podemos confiar nesses sistemas humanos. E é isso que o Senhor tem sempre nos chamado. Está aí, né, o nosso sistema capitalista, né? Somos inseridos nesse sistema, a mente desse sistema é que, de certa forma, governa as nossas ações. Tem o comunismo, tem o socialismo, todos sistemas criados para justificar essa relação do homem e o dinheiro. Então, o capitalismo, eles até falam capitalismo selvagem, porque sobressai num sistema desse quem acumula mais. Sobressai aquele que consegue se garantir, né? Temos que sair, mas podemos usar o sistema? Essa é a pergunta que eu faço. Podemos usar o sistema que estamos inseridos em favor do reino? Creio que sim, eu creio que sim. Isso é uma convicção. Eu posso fazer investimentos, posso ter ações, fundos, criptomoedas, posso ter seguro para muitas coisas, para o carro, para a casa, de vida. Posso, porque em si mesmo, nada disso é errado. O errado é colocarmos a nossa confiança nessas coisas. Alguém já disse, né? Lembre-se de que o dinheiro é como um camaleão. Ele assume a cor do coração de quem possui. E esse é o grande perigo que nós começamos a lidar com ele, a ter que lidar. Nós precisamos lembrar e ter a convicção de que todos os nossos recursos vêm do Senhor. Ele é que te sustenta. O Senhor ensina na sua oração: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é semana que vem, não é o ano que vem. Dá-nos hoje. Nós precisamos aprender a nos voltarmos para o Senhor nessa questão diariamente.
Tudo pode parecer muito normal na sua vida. O salário que entra todo mês, as coisas, né, as suas vendas, tudo recorrente. E muitas vezes podemos estar esquecendo de se achegar. E esse é um perigo. Nós temos que resistir à tendência de confiar no mundo visível em vez do invisível. E quer saber, talvez a grande lição, e eu poderia encerrar aqui, porque essa para mim é a grande lição e transição que eu preciso passar e eu preciso buscar, que é entender que o invisível é mais seguro e confiável do que o visível, por mais impressionante que isso possa parecer, mas o tempo todo o Senhor tem nos chamado a isso, a perceber que as riquezas espirituais, o que é invisível, é mais seguro do que aquilo que você tem aqui, na sua casa. E podemos ver lá em 1 Timóteo, né, essa questão da confiança nas riquezas, esse alerta que é trazido, né, e é muito interessante. 1 Timóteo 6, né, o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século. Você pode pensar, né, eu estou excluído, né, eu não sou rico. Mas você não é rico comparado a um Bill Gates, mas talvez aquele que está lá na África ganhando $1, em média, ou menos de $1, né, nós somos muito ricos, né? Ou em relação a tantas questões que vemos ao nosso entorno mesmo, né? Mas vamos continuar aqui. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apraziguamento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Irmãos, olha isso. Generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Imagino que esses tesouros aqui não são moeda nem ouro, né? São aqueles tesouros que a traça e a ferrugem não corroem, né? Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Expressão maravilhosa, verdadeira vida. Veremos também verdadeira riqueza. Isso é verdadeiro, irmãos. Então, essa é a exortação. E sempre que tem aparecido nessa questão do ofertar, ela é voluntariosa, ela é liberal, ela é generosa, porque o próprio Senhor é assim. A medida do Senhor, ela é generosa, não é? Deixa eu ver se eu não estou fugindo muito. Então, vamos aproveitar que estamos em 2 Timóteo, né, um pouquinho mais para frente. Pablo lembrou aqui na semana passada, né, os nossos últimos tempos em que os homens serão amantes de si mesmos, né? E eu quero destacar mais duas qualidades, né, desses tempos difíceis, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, estamos em tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos. Duas qualidades que esse
sistema, isso que nós estamos inseridos, está cada dia mais palpável. Eu quero... Esse livro aqui chegou às minhas mãos. A Carla um dia chegou, me entregou ali embaixo, falou, estava mexendo nas coisas do seu Eli lá. Vimos esse livro, Fé e Finanças no Reino de Deus. O autor Loren Cunningham, fundador da Jocum, né? Um livro que tem muitas experiências, né, nessa questão do sustento missionário, desses milagres, né, que nós vemos constantemente, né, e algumas lições, né? Eu queria pegar uma história aqui. Esse livro, eu estou vendo aqui, a primeira edição, vi aqui em 93. Então, provavelmente, essa história aqui acontece por volta disso. No ano passado, houve um grave incêndio na cidade de Austin, no Texas. Quando os bombeiros chegaram ao local, um prédio de apartamento de 2 andares, uma coluna de chamas avermelhadas e nuvens de fumaça negra subiam para o alto. No momento em que seus carros paravam e as sirenes silenciavam, pessoas em trajes de dormir ou mesmo enroladas em lençóis saíam correndo do edifício. Numa janela do 2º andar, alguém gritava. Um jovem bombeiro olhou para lá e viu que era uma moça grávida. Embaixo, um rapaz lhe falava em espanhol, insistindo com ela para que saltasse. Ela pulou e, daí a instante, caía com um barulho cavo e um longo gemido. Apressadamente, os bombeiros ligaram as mangueiras de incêndio e avançaram em direção ao intenso calor. Mas, com a experiência que tinham, logo perceberam que não daria mais para salvar o prédio, nem aqueles que ainda estivessem lá dentro. Era um fogo explosivo, provavelmente provocado por querosene ou outra substância inflamável. Em dado momento, um homem e uma mulher saíram correndo do prédio com o corpo em chamas. Os socorristas logo foram ao encontro deles e envolveram em cobertores para apagar o fogo, procurando ao mesmo tempo tranquilizá-los e conduzi-los para as ambulâncias. Não posso ir, não, gritava a mulher, o rosto enegrecido, molhado de lágrimas. Minha filha está lá, tem que ir buscá-la. Mas a essa altura, o apartamento deles era uma verdadeira fornalha. Tristemente, o jovem socorrista abanou a cabeça e, com firmeza, continuou a levá-la para a ambulância. Já era de madrugada quando encontraram o corpo de uma menina de 1 ano e 3 meses entre os escombros do prédio, ainda fumegante. Mas antes mesmo de encontrarem os técnicos, já haviam descoberto a causa do incêndio. Um homem enraivecido, munido de um revólver de sinalização, disparara um tiro contra as janelas daquele prédio, atingindo uma substância inflamável. Motivo: alguém ali lhe devia $8 e não queria pagar. E assim, um prédio foi totalmente destruído, 48 pessoas ficaram desabrigadas, 7 foram hospitalizadas e uma criancinha perdeu a vida. Tudo por causa de uma briga em torno de $8. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, irmãos. A ganância, ela leva a esse tipo de atitude. Uma pessoa enraivecida por causa de uma dívida de $8, pega um sinalizador e joga num prédio. Olha o resultado. Talvez ele não a intenção, né? Mas olha, isso em 93. Hoje nós abrimos aí, ou vemos qualquer jornal, aparece esse tipo de coisa. Fulano perdeu a vida por causa de R$20, por causa de uma conta de bar. Outro dia eu vi isso.
Uma pessoa foi esfaqueada porque a conta do bar chegou, ele achou que tinha uma diferença de R$ 30, foi discutir lá com o gerente, tirou uma faca e... Era direito, são os direitos, mas muitas vezes estamos apegados demais aos direitos. E quando se trata dos nossos bens, das coisas materiais, isso pode invadir o nosso coração, irmãos. Esses são os nossos dias, né? Quando a gente lê lá em Apocalipse, né, no capítulo 18, aquela sentença, né? Caiu a grande Babilônia. Esse sistema controlado por Satanás, né, onde as rédeas do sistema financeiro, do comércio, da tecnologia, dos meios de comunicação, do entretenimento, tudo que hoje é usado para nos escravizar, de certa forma, nos distrair, usados para despertar a ganância, né? Essa sede de poder, o orgulho, em especial o temor, né? A insegurança financeira, tudo isso um dia vai ser julgado. Esse sistema que nós temos, né? Ele é usado para isso, irmãos, para te pôr medo, para te deixar inseguro. Olha, se você fizer isso, olha aí, você pode perder seu emprego, você pode ficar sem isso, não sei que hora você vai conseguir repor isso. E assim, podemos ficar escravizados. Mas também como outra expressão que Paulo usou, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por essa salvação, irmãos, que nós celebramos, porque ela rompe com essa escravidão. Não precisamos e não podemos, apesar de estarmos, seguir o raciocínio imposto, porque o reino de Deus é diferente, irmãos. O que o Senhor preparou, e esse modelo do Senhor, ele nos liberta disso, irmãos. Esse modelo que o Senhor pôs com a nossa responsabilidade mesmo, nós vamos ver isso. Porque é esse equilíbrio que o Senhor está buscando. Poderia cair um maná todo dia para nós, irmãos? Poderia. Nós já vimos que o Senhor é poderoso para isso. Poderíamos ser alimentados com pássaros, como Elias, né? Foi alimentado ali. E talvez, e é uma coisa também que acontece conosco, que nós temos que ter cuidado, né? Você imagina um pássaro vindo te trazer comida. Primeiro dia, que milagre é esse, que coisa maravilhosa, Deus, o Senhor é maravilhoso. Segundo dia, olha que impressionante, tem um mês, um ano, você já está lá esperando o pássaro, cadê ele? Será que bateu um vento contrário, não chegou ainda? A gente acostuma com as coisas, irmão. Esse é um perigo, se nós não chegarmos diante do Senhor. Mas Ele poderia nos sustentar assim, mas não foi esse o modelo que o Senhor escolheu. Devemos servir uns aos outros com os nossos bens, com os nossos recursos. Tudo aquilo que você entende que é um bem, até o seu conhecimento, ele é um bem, né? Hoje, a coisa mais intangível que você possa imaginar, uma marca, ela é um bem da empresa. O nome é um bem que tem um valor, e você não toca nele, mas... Então, existem bens que nós não tocamos, mas eles nos pertencem, o Senhor nos deu, nos capacitou e devemos servir aos irmãos. Como é que está o tempo aqui? Então, a grande notícia é que o Senhor nos
nos salvou e nós estamos livres. Tem um capítulo aqui também que eu queria ler. Eu achei muito interessante a maneira que ele começou. Vocês vão entender. Precisava até de fazer um teatrinho aqui, mas eu vou simplesmente ler e vocês vão entender. O capítulo chama Como Evitar um Desastre. E ele começa com um diálogo entre um piloto e uma torre de avião. Vou ler aqui. Torre de Cleveland. Aqui é o 346 Alpha Charlie. Minha altitude é 10.500 pés. Estou no meio das nuvens, voando sem instrumentos. Forneçam-me uma vetoração radar, câmbio. 6 Alpha Charlie, Cleveland. Recebido. Entendemos que está sem instrumentos de voo. Selecione o código 4582 para identificação. Confirme a proa que está mantendo. 6 Alpha Charlie, proa 250 graus. Repita o código. Está difícil, estou ficando desorientado. Não consigo ver o chão. 6 Alpha Charlie, Cleveland. Selecione o código 4582. Concentre-se no indicador de altitude. Mantenha as asas niveladas e reduza a potência para iniciar a descida suave. Já temos você no radar. Estou perdendo o controle, girando. Vou entrando em parafuso, estou em parafuso. Que loucura, socorro, socorro. 6 Alpha Charlie, solte os controles, olhe o indicador de altitude. Leme contrário, socorro, socorro, não consigo. 6 Alpha Charlie, está me ouvindo? Silêncio. Contato, radar perdido. O diálogo acima foi tirado de uma conversa entre uma torre de controle e o piloto de um avião que caiu, ocasionando sua morte. Após a investigação de praxe, as autoridades descobriram que não havia nada de errado com os instrumentos de voo no 346 Alpha Charlie. O piloto, que ainda não aprendera a voar sem referências visuais, ficara desorientado e perdera o controle do avião. O painel de instrumentos continha todas as informações de que ele necessitava para chegar são e salvo ao destino. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que o que aconteceu com esse piloto é o que acontece muitas vezes conosco na nossa vida financeira. Nós, traídos pelos nossos sentidos, começamos a ficar sem referência às vezes, e aí não sabemos se estamos mais altos, se estamos mais baixos, e começamos a entrar em parafuso, literalmente, sendo que o painel de controle estava lá, funcionando. Ele podia ver a altitude, ele podia nivelar, tudo isso estava funcionando para ele. E às vezes é assim. Nós nos perdemos, somos traídos no nosso sentido. Se quisermos viver pela fé na questão das finanças, nós temos que nos orientar por um recurso externo e não apenas as circunstâncias, aquilo que sentimos. E esse recurso, ele é a palavra de Deus. Ela é o nosso painel de controle. É ela que vai te direcionar, irmãos, nessa questão. E, sendo assim, então, eu queria convidar os irmãos, então, a entrar nesses capítulos de 2 Coríntios e, neles, vermos alguns princípios, preciosidades, né, que o Senhor deixou através desse momento na vida da igreja, que foi essa oferta, né? Vamos ler um pouco, acho que não vai dar tempo de tudo o que tinha sido preparado, mas
Vamos fazer, então, uma leitura inicial aqui e ver até onde o Senhor nos conduz. A primeira questão aqui, antes até de começarmos a ler, é entender que essa era uma oferta da Macedônia para Jerusalém. Macedônia e Acaia, regiões diferentes da região onde estava Jerusalém. Eu sei que muitas vezes nós nos preocupamos ali com aqueles que estão mais próximos, né? Preocupamos aqui com as nossas famílias aqui, que reúnem nesse local. Mas qual é a autonomia do nosso recurso? A autonomia é o planeta Terra, né? Porque nós não devemos pensar só aqui, pensar no bairro, na cidade, no estado, no país, no outro país, então até os confins da terra. O Senhor pode mover os recursos que Ele tem dado de qualquer maneira que Ele pretender. Ele pode despertar aqui o Pedro para dar uma oferta para Angola, um trabalho missionário lá em Angola. Se o Senhor despertar, esse recurso vai chegar lá. Mas o que importa é que nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor direciona. Não é a intenção, e nós vamos ver aqui que não é tão fácil ofertar. Pode parecer fácil, mas não é. Não é de qualquer maneira. Então não adianta sair daqui desesperado, culpado, né? E julgar ali no gasofilácio, ou sair entregando, né, recursos aí aleatoriamente. Não, o Senhor, Ele tem uma direção, como nós vamos ver, e tem um propósito também. E nós precisamos adequar, se estivermos adequados a esses princípios, a maneira que o Senhor estabeleceu, isso vai fluir normalmente e impressionantemente e liberalmente, não é? Então vamos só ler essa introdução, né? Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, esperar um pouco os irmãos acharem, ok? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então, essa introdução ela já é impressionante, né, pelo que é colocado, que os macedônios rogaram por essa graça da assistência aos santos. E por que eles fizeram isso? Porque primeiro se deram ao Senhor, e o fato de dar
esse dom ou esse ministério de ofertar, de se voluntariar, ele precede a consagração, ela precede esse ato. Primeiro, dê-se a si mesmo ao Senhor, porque nós precisamos estar livres, irmãos. Se não for assim, se não tivermos essa liberdade dada pelo Senhor, pode acontecer alguma trava, né? Eu sempre comparo esse momento aqui, né, ao que nós vemos em Atos, né, aquele ambiente em que o Espírito Santo ele dominava, né, aquela esfera ali no início da igreja, né? Vamos abrir lá em Atos 4, né? Ó, finalizando até com esse texto. Versículo 32, né? A partir do versículo 32, que fala que da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, esse me parece ser, né, o ambiente, o mesmo ambiente que dominava esse momento de coleta para os irmãos da Macedônia, para os irmãos em Jerusalém. Desprendidos, uma só alma, ninguém considerava seu aquilo que possuía, pedindo-nos com muitos rogos para participarem desta graça da assistência aos santos. Há muita pobreza, em meio a muita tribulação, a pobreza superabundou, enriqueceu a outros. Ficamos por aqui, irmãos. Não sei como o Senhor vai conduzir, né, na semana que vem, mas é até uma recomendação, né, que os irmãos leiam esses capítulos durante essa semana, né, de 2 Coríntios 8 e 9, né, e garimpem ali, né, essas preciosidades. Pode ser nem necessário que domingo que vem possamos complementar, mas se o Senhor der essa graça, e vamos ver como será conduzido, né? Vamos orar então, né, irmãos? Senhor, o quanto a nossa fé, ela pode ser exercitada, Senhor, pela prática, por aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor. E é com esse coração que nós rogamos a Ti mesmo, Senhor, que nos conduza, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor, inclusive esse assunto, Senhor. Como podemos servir melhor com os nossos bens, Senhor. Senhor, como precisamos romper com algumas coisas com algumas condutas, Senhor, com pensamentos, Senhor, que muitas vezes estão tão terrenos, Senhor, tão presos aqui, Senhor. Nos encaminhe, Senhor, nessa edificação, Senhor, nessa paz, Senhor. E pedimos socorro ao Senhor mesmo, pedimos graça, Senhor,
para prosseguir, Senhor, naquilo que o Senhor já nos libertou, Senhor, naquilo que somos livres pela salvação em Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado, tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos dado coisas para o nosso apraziguamento, Senhor, porque o Senhor é bondoso, Senhor. Senhor, que possamos usá-los, possamos desfrutar, mas também que Teu corpo usufrua, Senhor, porque tudo te pertence, tudo é do Senhor mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos estar juntos aqui, Senhor. Obrigado por podermos ter partido o pão de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. Exaltamos a Tua obra, Senhor, o Teu feito, Senhor. O Senhor que é incomparável, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Nos conduza nessas semanas. É o que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Talvez pudéssemos cantar: buscai primeiro o reino de Deus, né, a sua justiça. E lembrarmos dessa parte da letra, né, que fala que não só de pão o homem viverá, né, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.